Integração, né? Difícil, gente? Vocês querem fazer comentários disso? Primeiro eu achei mais complicado. Para deixar em função do ângulo e com a força de atrito, se eu não me engano. Isso. O primeiro é um exercício de... Vou fazer um comentário aqui, então. Eu, particularmente, considero o primeiro mais fácil. Vocês viram o primeiro foi tranquilo, o segundo foi difícil. Bom, enfim, cada um tem uma visão aí, tá, gente? Mas eu recebi umas perguntas falando o seguinte, não vou resolver ele todo, não, mas vou só esquematizar aqui. Eu preciso que esse sistema se movimente com velocidade constante. Então, quando isso acontece, né, gente, velocidade constante é uma situação de equilíbrio. É MRU, né? Então, o primeiro, vamos supor, aí essa que foi a questão que eu recebi por e-mail. Mas quem que desce e quem que sobe? Você tem que fazer uma suposição, né, pessoal? Então, vocês vão ver que a resposta ela é basicamente idêntica a menos de um sinal lá. Então, vamos supor que o bloquinho M vai subir, sobe, e esse bloquinho desce. Então, você faz a sua suposição para você posicionar os seus eixos, tá? E aí você vai fazer o diagrama. Lembra que a gente está trabalhando com lei de Newton com duas formulações diferentes. Não formulações, mas dois enfoques diferentes. Um são esses que tem esses blocos e que você tem que fazer o quê? Achar a força resultante via um diagrama de corpo livre. Não é isso? Então, eu aplico, faço o diagrama peso, normal, aí depois você vai fazer a decomposição do peso em PY, PX, seu sistema de referência tinha que estar bem estabelecido aqui, ó. E aí, como é que eu posiciono o meu sistema de referência? Coloca os eixos no sentido positivo com a sua suposição. Então, se eu estou supondo que o meu bloco lá da rampa inclinada desce, eu vou botar o meu eixo X positivo descendo. Tá? Faz isso, que isso facilita a sua vida. Então, esses blocos, eles se movimentam em direções diferentes. Então, o meu sistema de referência, ele pode ser independente, né? Tem que ser, inclusive, né? No caso do bloquinho que sobe, eu vou colocar o meu eixo Y positivo para cima, né? Tenho que, né, saber lá da trigonometria, das minhas relações básicas de trigonometria para achar as componentes. E aí, quais forças que estão faltando? A tensão na corda, né, nesse bloquinho, e a força de atrito, então, depende desse sentido que eu defini. Se o meu bloco 2M desce, a força de atrito está para onde? Contra. Tá para cima, não é isso? Está contrária ao movimento. Então, a minha força de atrito está para cá, que eu vou chamar de F. Lembrando que a minha força de atrito cinético é μ cinético vezes a normal, né? Então, você vai... E aqui no bloco M, teria o peso dele, que é mg, e a tensão lá para cima. Então, por que eu considero um exercício simples? Porque você nem tem que pensar em aceleração, né? Você só aplica o quê? Que o somatório das forças tem que ser igual a zero em x e em y, né? Tudo tem que zerar para você ter essa situação de equilíbrio nos dois blocos. E você faz tudo separadamente, ó. Analisa o bloco 2M, analisa o bloco M. Para o bloco M, por exemplo, para que não exista força resultante, o que tem que acontecer? Qual que é a condição? Que a tensão tenha que ser igual ao peso desse bloco. Não é isso? Ou, se você for fazer bonitinho lá o somatório das forças, ó, tensão positiva menos o peso que está para baixo tem que ser igual a zero. Isso significa que o somatório das forças é igual a zero, né? Então, você já achou que a tensão é igual a mg. Essa tensão que você fez para o bloco M é exatamente essa tensão que atua também no bloco 2M, né? Então, no bloco 2M, aí você já vai fazer separadamente, em X e em Y, né? São direções independentes. Em Y, o que você tem? Vou só montar as equações. Em Y, as forças atuantes são a normal e o PY. Então, em Y, a condição é que a normal tem que ser igual a PY. Aí, o que é PY? PY é 2mg cosseno de θ. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Beleza. Daqui eu até consigo já calcular a força de atrito, né, gente? Porque a força de atrito é μ
vezes essa normal, ou seja, é μ vezes o PY. Aí você vai achar uma expressão para ela em função do ângulo. E em X, o que a gente tem? Ó, somatório das forças em X tem que ser igual a 0. Então, olha, segue o seu eixo, o seu sistema de referência, né? Ó, Px é positivo, menos a tensão, menos a força de atrito, isso tem que ser igual a 0. Você conhece Px, você conhece a tensão, que a tensão é mg, e você conhece a força de atrito, tá? Você não precisa... Esse exercício tá no Marion, né? E, inclusive, ele tá na lista. Se você for ficar... quando, às vezes vocês vão... Muita gente, né, consulta o Solutions. Para mim, isso não tem nenhum problema, se o Solutions é uma ferramenta que te auxilie, né? Mas se vocês forem ver os Solutions do Marion, ele dificulta o processo de obter essa expressão. Você só precisa ter uma expressão que relacione o mi com o teta. Se você fizer esse arranjo aí, talvez vocês acharam que foi difícil por causa disso, não. Porque ele rearranja a expressão para ficar com o seno de teta do lado esquerdo aqui da igualdade. Você só precisa dessa expressão que relacione mi e teta, tá? Nesse caso, até quando você acha o mi, você vai achar que mi é uma função de seno de teta, de cosseno de teta, não lembro? Pronto, tá? Aí o Marion vai lá tentando isolar o seno de teta e aí dá uma expressão muito maior. Entendi. Tá? Não sei se vocês viram isso lá e falaram, nossa, minha solução tá errada. Não é isso. O objetivo era você achar uma expressão que relaciona mi e teta. Tá? Para que isso aconteça. Tudo bem? Então, talvez, dito isso, assim, talvez tenha sido essa dificuldade, não sei. Tá? O segundo é um exercício de resolver com ação diferencial. Vai aparecer uma integral, né? Basicamente é de resolver integral. Então, tem uma integral lá de du sobre u, então aparece um ln. Então, o que vocês podem usar? Quando vocês forem fazer com a ação diferencial, resolver, tem uma tabela de integral, se você tem dificuldade, né? Acho que é bom vocês treinarem esse processo de substituição. Vocês já passaram por esse cálculo, né? Da resolução de integral. Então, treine que são as mesmas integrais. Não vai aparecer uma integral cabeluda lá, assim, né? Que eu vou ter que ficar... São sempre os mesmos tipos, ou as integrais fáceis, ou essas que são de substituição, tá? Mas abre a sua tabela de integral, não deixe de ir para frente por causa de uma integral, tá? Então, podemos começar a aula, então? Deu uma esclarecida aí, gente? Na aula de dúvidas, a gente pode voltar, né, a discutir tudo isso, porque, se eu não me engano, os 2 exercícios estão na lista, tá? Tranquilo. Então, eu vou até começar aqui. Tá com um delayzinho esse treco, né? Eu vou começar aqui. Vocês estão enxergando bem aí, gente? Sim, apareceu 2 questões. Né? Sim. Então, eu vou começar resolvendo duas questões do Marion, que é o 2.37 e 2.38. Por quê? Vamos fazer uma sequência lógica aqui da aula de hoje. Então, a aula de hoje, nós vamos fazer esses 2 exercícios para retomar esse conceito de quê? De que eu estou querendo resolver a equação de movimento de uma partícula, tá? Na primeira aula, eu fiz isso por uma análise de diagrama de corpo livre. Agora, eu já comecei a fazer isso por uma análise de resolver equações diferenciais. Então, estou retomando esse conceito. Vamos lá. O exercício 2.37 diz que uma partícula de massa m tem uma velocidade alfa sobre x, onde x é o deslocamento da partícula. Determine qual que é a função força f de x responsável por esse movimento, tá? Então, gente, vamos começar do começo. Peguei essa questão lá. O que eu sei? Um exercício de lei de Newton. Se eu for aplicar a segunda lei diz para mim que força é igual a massa vezes a aceleração, onde a aceleração é m
dv dt. Só que presta atenção, olha, se você tivesse uma expressão da velocidade da sua partícula em função do tempo, esse exercício seria um exercício trivial, né? Você só ia pegar a velocidade e ia derivar. Então, ó, não é o caso. Você tem uma velocidade que é função de x, então você vai usar a regra da cadeia. Então, você vai usar que a aceleração é m. Então, como é que eu posso reescrever isso, né? É um dv dx, que aí é justamente o que eu estou precisando, dx dt. Mas o que significa dx dt? Velocidade. A velocidade da partícula. Então, quando eu for achar essa minha função força, então, na verdade, é a massa vezes v dv dx, né? Se eu reorganizar esses termos, então agora ficou tranquilo, ó. Onde tem velocidade, eu coloco a expressão que foi me dada. E aí, como é que eu calculo o dv dx? Se v é alfa sobre x, né, que é alfa x a menos 1, então eu tenho que dv dx vai ser igual a menos alfa x a menos 2. Certo? Logo, eu tenho que a minha força vai ser igual a massa, a velocidade, que é o alfa sobre x, vezes o dv dx, que é menos alfa sobre x2. Então, a minha função força é igual a m menos m alfa ao quadrado sobre x ao cubo. Certo, pessoal? Certo. Então, entendem a lógica aí, né? Em geral, quando a gente está num nível mais simples, o que a gente tem geralmente? Eu tenho a força é dada. Se eu tenho a força, eu consigo achar a aceleração, só o quê? Dividir por m. Se eu tenho aceleração, eu acho a velocidade, né? A gente, nas equações diferenciais, a gente faz o caminho inverso. Ok, então esse é o 2.37. Vamos seguir aí para o 2.38. E é um pouquinho mais de conta. Brian, você desliga seu telefone, seu microfone, por favor? Ele tá fora. Acho que eu posso desligar. Tem como você desligar. Você precisa desligar. Hã? Eu posso, né? Você pode. Será que eu faço isso aqui, gente? Acho que você abre a lista de pessoas, eu acho. Tô vendo. Uhum. Beleza. Então, 2.38, mesma coisa. A velocidade de uma partícula varia com a distância, conforme v de x, é alfa, x elevado a menos n. O que é n? O n é um número qualquer. Suponha que v de x igual a zero é igual a zero no tempo t igual a zero. Ou seja, gente, foram dadas as condições iniciais. E vocês sabem que as condições iniciais são fundamentais para a gente fazer uma integral definida, né? Onde eu defino os limites de integração. Então, v de x igual a zero é igual a zero no tempo t igual a zero, tá? Então, mesma coisa, determine a força e depois, primeiro fala, determine f de x. Mas depois eu não quero f de x, não. Eu quero f em função do tempo e x em função do tempo, tá? Mesma coisa, como é que seria um exercício trivial? Se eu tivesse a velocidade em função do tempo, seria muito fácil eu obter x em função do tempo. O que eu teria que fazer? Derivar ou integrar? Derivar. Integrar, certo? De x para v? De v para x. Tá. Então, de v para x. Eu tenho v, né? Eu tenho v.
Se eu tivesse o v de t, era só eu integrar e achar o x de t. Né? Só que não é o caso. Então, vamos ver como é que a gente vai conseguir proceder nesse caso. Então, ó, obtenha f de x. Opa. Então, de novo, ó, força é massa vezes aceleração. Aceleração seria dv dt. Não tenho velocidade em função do tempo. Então, vou usar a mesma regra, né? Vou transformar o meu dv dt num v dv dx. Então, isso vai ficar... Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Se eu tenho que a velocidade ela é igual a alfa x elevado a menos n, quanto que vale dv dx? Faz aí para mim, gente. Quanto que deu? Bugou aí, gente? Dá menos n alfa x elevado a menos n menos 1. Menos n alfa x elevado a menos n menos 1. Isso que você falou, né? É. Boa, Marcos. Então, beleza, fiz o dv dx. Então, vou calcular minha força lá, ó. Então, a força vai ser a massa vezes a velocidade. Cadê a velocidade? Velocidade é alfa x elevado a menos n vezes o dv dx, que é menos n alfa x elevado a menos n menos 1. Dúvidas vão me parando aí, tá? Então, se eu for reorganizar todos esses termos, ó, vai ficar menos n, que multiplica m, alfa ao quadrado. E aí, ó, as minhas bases estão iguais, eu vou somar os expoentes, vai ficar x elevado a menos 2n menos 1. Esse é o valor do meu f de x, certo? Isso que ele pede na letra A? O que ele pede na letra A? Isso, então já achamos a letra A, que é o meu f de x. Agora, vamos seguir para a letra B, que é obter o x de t. Então, ó, o x, ele sai da integração da velocidade, né? A gente tem que v de x, que foi dado, é igual a um dx dt. Que a gente sabe que é igual a alfa x elevado a menos n. Vocês conseguem ter alguma visão de como seguir aqui, gente? Você multiplica ambos os lados por dt e integra ambos os lados? Ó, então vamos seguir seu raciocínio aí. Então, se eu multiplicar tudo por dt, vai ficar dx aqui é igual a alfa x elevado a menos n dt. E aí... Integra ambos os lados. Integro, mas olha só, Marcos, falta só um detalhe aí. Vocês concordam, pessoal, que a separação de variáveis não ficou completa aqui? Você tem que passar o x para onde tem dx. Exatamente. Então, aqui, ó, tem duas variáveis, que é x e o tempo. Então, você tem que juntar tudo que tem x e tudo que tem t. Então, o que nós vamos fazer? Dx sobre lá, ó, o x elevado a menos n é igual a um alfa dt. Aí sim, eu separei, beleza, segue com seu raciocínio, que é
a integração, e aí são integrais definidas, porque eu sei os limites de integração. Então, vamos lá. Qual que é o meu limite de integração? Eita, nós. Em termos da posição... Peraí, gente. O povo tá botando fogo em todo lugar aí. Nossa, eu moro do lado da Nossa Senhora do Carmo aqui, é todo dia isso. Então, ó, os limites de integração para posição, eu vou de uma posição inicial x0, que ele inclusive fala que a posição x0, ou seja, a posição no tempo zero é 0, tá? Até uma posição x qualquer. Vocês entendem essa definição dos limites, gente? Sim. Alfa é uma constante e os limites de integração do tempo são 0 e t, né? Aí, ai meu Deus, aí cheguei numa integral aí. Que isso aí é uma integral que eu considero que vocês tenham que saber fazer, né? Então, por que essa integral é simples, gente? Porque, olha, se você for olhar para essa... Minha caneta aqui. Se você for olhar para essa expressão aqui, ó, 1 sobre x elevado a menos n, isso é a mesma coisa, ó. Deixa eu fazer... X elevado a n. Exatamente. Isso é a mesma coisa que x a menos 1 elevado a menos n. Ou seja, é exatamente x elevado a n, né? Então, essa minha integral, na verdade, é uma integral de x elevado a n dx, que é igual a um alfa integral de dt. Então, aqui de x0, que é 0 até um x qualquer, do tempo 0 até um tempo t qualquer. Então, a integral de x elevado a n é... X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Sobre n mais 1. E a integral de dt é o próprio tempo. Aí aqui, gente, o que acontece? Aqui lembrar sempre que eu estou sempre executando os limites de integração, tá? Ó. Só que como isso vai dar exatamente isso aqui, por isso que eu não estou desenvolvendo, tá? Então, isso aqui vai ser igual, ó, lembra? Então, é um alfa t, onde t, né, os limites são de 0 até t. Por isso que eu estou botando sempre já o resultado aqui final. Né, porque os limites são fáceis aí. Então, ó, melhorou a minha situação, né? Lembra que eu tenho que achar o x de t, né? Então, ó, cheguei à minha conclusão, então, que x elevado a n mais 1 é igual a n mais 1, que multiplica alfa t. Então, o que eu vou fazer agora para obter o x de t? Que eu tenho x elevado a uma potência, né? Então, se n for 1, por exemplo, eu teria um x ao quadrado. Então, na verdade, o que a gente precisa é tirar a raiz, né? Uhum. Então, como é que eu tiro a raiz disso? Eu elevo cada uma dessas partes aqui, ó. Elevo isso a 1 sobre n mais 1. Elevo os dois lados, né? E isso sobre... Isso elevado a 1 sobre n mais 1. Concordam? Então, ó, lembra? Ai, mas se esse n tá me confundindo, faz lá x elevado a 3. Como é que você tira a raiz disso? Você não multiplica isso aqui por 1/3? Eleva isso, quer dizer, a 1/3? É a mesma coisa, tá? Se tivesse isso, ó, você ia elevar todo mundo a 1/3, para esses 3 cortar aqui. Então, segue esse raciocínio sempre. Então, ó, chegamos que x de t vai ser igual a essa baguncinha aí, n mais 1, que multiplica alfa t elevado a 1 sobre n mais 1. Então, isso responde à letra B desse problema. Agora, pessoal, posso levantar isso aqui? Sim. Pode. Uhum. E agora a letra C me pede agora, sim, a função força de T. Então, o que eu tenho que fazer? Na letra A, olha, o que nós achamos? Um F de X.
Como é que eu acho o f de t? Então, ó, vocês concordam que se x fosse igual a uma função simples, 2t, quando eu substituir o x pela função que ele é do tempo, eu acho automaticamente o f de t. Concordam? Sim. Isso. Então, a sua letra C, onde tiver x, você simplesmente vai substituir por x de t. Então, lembrem, ó, que a função f de t é justamente o f de x, onde x é função do tempo, né? Então, olha, qual que era a expressão mesmo do f de x? Era aquela expressão grande, menos nm alfa ao quadrado, x elevado a menos n, que multiplica, não, x elevado a menos 2n menos 1. Então, seu f vai ficar menos n, m alfa ao quadrado, o seu x, ó, que é aquela n mais 1, alfa t, elevado a 1 sobre n mais 1, elevado também a menos 2n mais 1. Tá? Só coloquei o menos aqui em evidência desse expoente. Compreendem aí, gente? Sim. Eu substituo uma na outra. Isso. Dúvidas, me parem. Então, fechou. Então, retomamos a aula, as aulas passadas. E agora a gente segue para a nossa última aplicação aí, basicamente, sem atrito, que vai ser do projétil. Posso ir para frente? Que horas que essa aula termina mesmo, gente? Meio-dia. Não me engano. 11h50, eu acho, meio-dia. É 1,50, eu acho. Então, vamos lá. Isso aqui, de novo, é uma revisão, basicamente, em que você, basicamente, está treinando de novo equações diferenciais, tá? E a gente vai fazer um exercício depois. Então, ó, o que muda agora? O que muda é que o problema de projétil é um problema em duas dimensões, né? Então, a gente vai resolver equações separadamente em x e em y. Então, quais são as características básicas? Então, para a gente desenterrar esses conceitos, quem fez já há muito tempo, Física 1, é que é um movimento bidimensional em x e em y, e esses movimentos são completamente independentes. Então, você pode analisar x totalmente separadamente de y. O que é o projétil, né? O que é tipicamente o movimento de projétil? Você tem uma determinada massa que é lançada com uma velocidade que também é chamada de oblíqua, né? Que faz um certo ângulo θ, ou com a horizontal, ou com a vertical ali. E o movimento é basicamente um movimento parabólico, né? Quando a gente tem esse movimento sem resistência e o chão é totalmente horizontal, né? Então, vamos entender o que acontece em x, pessoal. Lembrem que o que governa o tipo de movimento é a aceleração que essa massa, né, que esse corpo sofre. Em x, existe algum tipo de aceleração? Lembrem que para ter aceleração é preciso ter uma força resultante. Existe uma força resultante para esse movimento em x? Não. Então, lembra que para você saber que você tem que fazer o diagrama de corpo livre desse objeto, né? O tempo inteiro, pessoal, essa bola, ela está sob a ação de qual força? Única e exclusivamente a força peso. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre dessa bola, em qualquer posição, é a força gravitacional que está agindo, né? Então, não existe força resultante em x. Se não existe força resultante em x, a aceleração é igual a zero. Em x, né?
Ah, isso, como é que a gente vai começar a mostrar isso? X 2 pontos é igual a zero, né? A derivada segunda da posição é igual a zero. Aí vocês podem perguntar, Ivy, mas o que fez esse bloco andar para X? Né? É porque teve uma força que atuou em X. Então tem muita gente que ainda confunde isso. Pessoal, o que foi dada foi uma velocidade em X. Velocidade não é força, tá? Então, em algum momento, foi feita uma força impulsiva, né? Igual você lança a bola. Sua mão, você não carregou a bola daqui para cá, ó. Né? Então, sua mão deu um impulso, ou o canhão deu um impulso sobre a bola, que deu velocidade inicial para a bola, então a bola segue por inércia, tá? Ela segue porque ela tem velocidade, tá? Então, beleza, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, se você for olhar pela primeira lei de Newton, essa é uma situação de equilíbrio, né? Então, quer dizer, pessoal, que em qualquer... Então, quer dizer que se eu fosse representar a velocidade aqui, ó, dessa bola em x, o tempo inteiro, a velocidade é justamente a velocidade inicial que ela parte em x, que é essa componente aqui, né, ó, depois a gente vai analisar isso, que é o V0x, tá? Por isso que esse movimento em x é movimento retilíneo uniforme. Ele anda para frente com velocidade constante. Já o movimento em y, do diagrama de corpo livre, a gente vê que é um movimento uniformemente acelerado, em que a aceleração é sempre igual a menos g. Por que que você está com esses... Né, quando que eu coloco o sinal? Quando que eu não coloco o sinal? Então, isso é definido pelo seu sistema de referência, tá, pessoal? Meu sistema de referência é esse aqui, ó. X é positivo para frente e Y é positivo para cima. Então, se a aceleração da gravidade atua sempre para baixo, a aceleração o tempo inteiro é dada por menos g, tá? Ok, então o objetivo nosso aqui é determinar qual que é a altura máxima atingida por esse projétil, o alcance. O que é o alcance? Tem até um exercício na lista, alguns exercícios no Marion, que perguntam sobre esse alcance o tempo inteiro, tá? O alcance, ele é essa distância aqui, ó, pessoal. Percorrida, chamada de R aí, percorrida quando o Y final se iguala ao Y inicial. Então, alcance nessa distância inteira não, tá? Essa é a distância total que foi percorrida em X. Mas a definição de alcance é quando a bola volta para a posição inicial em Y, tá? Então, quando que o alcance vai ser igual a essa distância total? Só se a sua bola parte justamente do chão, né? Então, aí sim, isso aqui seria o alcance. Tá bem? E aí pergunta, para qual ângulo de arremesso aí a distância horizontal percorrida será máxima? Então a gente tem que buscar resolver essas 3 questões. Então vamos lá. Em x, a minha aceleração em x é igual a zero, então a força em x é igual a zero, vamos montar as nossas equações, né, de movimento. Como é que eu posso escrever, pessoal, a minha velocidade em x? Meu x ponto. Aqui eu quero resolver a equação de movimento, tá, gente? Então, lembra que o objetivo de você aqui, seu objetivo, é achar como que a posição em x dessa bola varia com o tempo, tá? Eu quero descrever completamente esse movimento. Então, você tem a aceleração é zero. Então, ó, você parte da aceleração, acha a velocidade, integra a velocidade, acha a posição. Então, é isso que a gente está buscando, tá? Então, quem que é a minha velocidade em x? Como é que eu posso escrever uma expressão para ela? Em termos das minhas variáveis dadas aí. As variáveis são V0 e θ. V0 cosseno θ? Isso. Então, a velocidade em x é V0, que é a minha velocidade inicial, cosseno de θ. Então, lembrando que x ponto é dx dt. Então, ó, dx dt é V0 cosseno de θ. Tá? Aí chegou na parte que vocês estão familiarizados, né?
você vai fazer o quê? Uma separação, então, de variáveis e fazer a integração, né? Então, como o Marcos tinha falado, o que você faz agora? Multiplica os dois lados por dt, não é isso? Quando você fizer isso, você vai chegar que dx é igual a v0 cosseno de θ dt, e aí você vai fazer a sua integração. Sua integral é definida. Quais são seus limites de integração? A posição da bola, ela vai de uma posição x inicial. E aí, gente, eu vou colocar x0 só para, né, para depois fazer um comentário. Mas você já pode colocar 0, tá? Que é como se eu considerasse aqui a origem. Então, ela parte do x igual a 0, tá? Então, eu vou de x0 até um x qualquer. E o tempo? Tempo, eu vou de um tempo 0 até um tempo t qualquer. Então, quando eu fizer a integração, eu vou ter, qual que é a integral de dx? X. Atuando nos limites lá de x0 até um x qualquer, isso fica x menos x0 é igual a... Isso aqui tudo é constante. O V0 cosseno de θ. Então, vai ficar V0 cosseno de θ, integral de dt é t de 0 a t. É isso aqui. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que a posição x do meu projétil é igual a uma posição inicial, que ele parte, que pode ser a origem, mais V0 cosseno de θ, que multiplica o tempo. Tudo bem? Então, achei minha equação de movimento em x. E aí, pessoal, se você quiser saber só o deslocamento, né, em x, o que é o deslocamento em x? É só o tanto que ele andou em x. Então, é como se fosse o seu x menos x0, né? E aí, você colocaria só o V0 cosseno de θ vezes o tempo. Tá? Então, vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. A gente ainda vai precisar delas. Entenderam? Olha, quando a posição ela varia linearmente com o tempo, né, gente? Vocês concordam que esse é um movimento com velocidade constante? Sua posição é diretamente proporcional ao tempo. Então, passa um tempo, eu andei 1 metro. Passa 2 segundos, eu andei 2 metros. Então, é diretamente proporcional. Isso é MRU, né? Então, vamos praticar de novo essas equações analisando o movimento em Y. Para o movimento em Y, ele já é um pouco mais detalhado. O que eu tenho de informação em Y? Que o movimento é acelerado e que Y, 2 pontos, é igual a menos G. Qual que é o meu objetivo aqui? Chegar na equação que descreve a posição Y da bola em qualquer instante de tempo. Vocês concordam que essa é a importância desse movimento? É mapear a bomba, né? É mapear em que posição ela está no céu o tempo inteiro, né? Então, como é que eu vou chegar no Y se eu tenho a aceleração? Então, olha, o que é o Y, 2 pontos? O que é a aceleração? A aceleração é dVy dt, não é verdade? Então, isso é igual a menos G. Então, multiplico os dois lados por dt, chego que dVy é igual a menos G dt. Integro os dois lados. Quais são os meus limites de integração? Vou de uma velocidade inicial até uma velocidade final em y, e vou de um tempo inicial até um tempo final, né? Aqui que é o erro que acontece, né, gente? Então, vamos lá. Vamos resolver o lado direito, o lado esquerdo. Integral de dv é quem? É a própria velocidade, né? Nos limites de v0y até um vy qualquer. Isso é igual a menos gt. Então, aqui, ó, o lado esquerdo vai ficar uma velocidade final, qualquer que eu chegar, menos a velocidade inicial, é igual a menos gt. Então, vy é igual a v0y menos gt. Concordam, gente? Isso aqui lembra muito aquela equação lá da cinemática, né?
V é igual a VO mais AT. Tá? Isso é o que a gente vê em Física 1, né? V é igual a VO mais AT. A gente já parte daí. Agora a gente está obtendo isso na mão. Por quê? Porque esse curso exige esse formalismo matemático, tá? Então, ó, V é a velocidade final do objeto, VO é a velocidade inicial. Quem que é a sua aceleração? Sua aceleração é menos G, tá? Só que, qual que é o cuidado que você tem que ter? Esse é um movimento de Y. Então, o seu V0, Y, não é simplesmente a velocidade inicial com que a bola foi lançada. Quem que é seu V0, Y? V0 seno de θ. Exatamente, é o seu V0 seno de θ. Então, você vai ter que a sua velocidade em Y vai ser igual ao V0 seno de θ menos GT. Então, essa é a expressão que descreve a velocidade do projétil em Y em qualquer instante de tempo. Para eu fazer a posição, eu vou ter que integrar mais uma vez. Então, lembrando que VY é dy dt. Então, multiplico todo mundo por dt, né, os dois lados. Então, dy vai ser igual a V0 seno de θ, dt menos gt dt. Integro, onde y vai de onde? Vai de um y0 até um y qualquer. E o tempo vai de 0 até t. Então, a integral de dy é y. Nos limites de integração vai ficar y menos y0 é igual. Posso tirar essas constantes, v0 seno de θ vezes o tempo, menos g t ao quadrado sobre 2. Onde eu já tirei os limites de integração ali, tá? Tudo bem? Ó, então, cheguei na expressão que descreve o y de t em qualquer instante de tempo, que é um y0 mais v0 seno de θ vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. Então, vou chamar isso aqui de equação 3 e essa aqui da minha equação 4. Então, agora nós já temos tudo que a gente precisa para resolver qualquer problema de projétil, hein, gente? Qualquer problema de projétil, você vai partir sempre dessas equações de movimento. Então, tudo bem, gente? Entendi dessa parte? Uhum. Tranquilo. Então, agora a gente vai seguir para achar o alcance do objeto. Então, como obter o alcance, que é a distância horizontal percorrida para que y seja igual a y0? Então, ó, qual é a equação que eu vou procurar? Ó, lembrem o seguinte, né, gente? Alcance é uma distância horizontal. Então, o que a gente vê? Que o alcance tem a ver com a posição x. Não é verdade? É a posição x, ou seja, é a distância, na verdade, que ele percorreu, né? Supondo que eu parti lá da origem, que o x0 é igual a 0, para que o y atinja a posição inicial que ele saiu. Então, ó, você vai combinar as equações, ó. Então, vocês concordam que a gente vai usar o 4? Quando eu usar a equação 4, colocando aqui que y é igual a y0, a posição y final, tá? Tem muita gente que tem dificuldade em entender esse y, isso tudo está no seu sistema de referência, tá? Olha lá para o seu projétil, ó. Então, quando eu falo y, neste caso, está coincidindo, basicamente, aqui até que não, né? Se o projétil está saindo do chão, ó, aqui está a minha origem e aqui está o meu y, né? Ó, meu sistema de referência. Y é a posição que eu estou em relação ao zero y.
Então, nesse caso, é como se eu estivesse monitorando sempre a altura do projétil. Tudo bem? Mas se a sua origem, ó, se você coloca a origem do sistema aqui, ó, no chão, e a sua bola parte dessa posição aqui, ó, vocês concordam que a posição inicial não é 0, né? Então, aí você tem que tomar cuidado, tá vendo? Porque aí quando você achar Y, aqui, ó, né? Como você está estabelecendo esse sistema de referência, você tem que entendeu? Vocês têm que ver o que ele está perguntando, se é a altura em relação ao chão, se é a altura em relação à boca do canhão. Então, Y nem sempre é essa altura. Ah, Y é a altura, por que ela fica colocando Y? Não, Y é a posição em relação ao seu sistema de referência, tá? Então, olha, lá na equação 4, cadê? Na equação 4, o que eu vou fazer? Ah, eu vou achar o tempo para o qual, né, essa situação de y ser igual a y0 acontece. Concordam, gente? Então, ó, quando y for igual a y0, o que eu tenho? Ó, esse lado vai cancelar com esse lado. Então, eu vou ter lá, ó, que o meu V0 seno de θ, que multiplica o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2 é igual a 0. Beleza? Então, você consegue isolar o tempo aí, ó. Você acha o tempo para o qual isso acontece. Nós temos duas raízes, né? Em que uma delas é automaticamente o tempo t igual a 0. Porque é exatamente isso. No tempo inicial, essas posições são coincidentes, né? Depois vai passar um tempo em que essa nova posição final se iguala à posição inicial, tá? Então, olha, se você isolar o t aqui, na verdade, posso cortar os t's aqui, e vou achar, então, que t, já vou até escrever a expressão final, t é igual a 2v0 seno de θ sobre g. Então, esse é o tempo gasto, tá com delay aí para aparecer para vocês? Então, esse é o tempo gasto para partícula Delay. voltar... Oi. Não estou falando que não tá dando delay, não. Tá dando certinho. Ah, tá dando? Então, esse é o tempo gasto para a partícula voltar para a posição inicial dela. Não é o tempo gasto para ela cair no chão, né? Só se ela partiu do chão, tá? Então, agora, o que eu vou fazer, gente? Uma vez que eu tenho esse tempo, eu vou substituir esse tempo onde para eu achar o alcance? Vou substituir lá na expressão do x, ó. Tá? Na verdade, posso substituir até aqui, ó. Porque o alcance tem a ver com a distância percorrida, né? Então, olha, quando eu for achar o alcance, eu vou substituir aquele tempo nessa expressão, ó. Então, o alcance vai ser igual ao V0 cosseno de θ, que multiplica o tempo que eu gastei, que é o 2V0 seno de θ dividido por G. Então, cheguei que o alcance vai ser igual a 2V0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, sobre G. Então, essa é uma expressão bastante conhecida aí da literatura, né? E vocês podem, às vezes, essa expressão aparece de uma outra forma, porque eles usam, a gente vai ver nesses exercícios, tem várias relações trigonométricas que eles usam, né? Então, às vezes, muitas vezes o que eu percebo é que o aluno, ele demora muito mais tempo, isso é normal, tá, gente? Às vezes a gente chega no meio do caminho, a gente nem sabe mais o que a gente está resolvendo. Porque o processo matemático vai ficando tão, né, não é cansativo a resposta, vai ficando tão detalhado, né? Essa recombinação de tempos que a gente gasta mais tempo fazendo conta do que realmente pensando na física do problema, tá? Vocês vão se deparar com essa situação diversas vezes. Então, olha, vocês concordam que seno de 2θ, lembra, ó, o que é seno de A mais B? É seno A cosseno B mais seno B cosseno A, né? Então, seno de 2θ é 2 vezes seno de θ
cosseno de θ. Então, por isso que o alcance, muitas vezes, ele está escrito como V0 ao quadrado sobre G seno de 2θ. Ok. Aí, pessoal, respondemos uma das perguntas, que é achar o alcance do projétil. Uma outra pergunta era achar quando que para qual ângulo esse alcance é máximo. Qual que é o ângulo, então, que eu tenho que, considerando, né, que esse chão é todo plano e tal, qual que é o ângulo que vai maximizar o meu alcance? O que eu teria que fazer? Esse é um problema comum, né? Em várias vezes em cálculo que a gente tem. Então, a gente tem uma função, por exemplo, y é um 2x2 menos 3x tal. Para qual x, y é máximo? Então, eu quero maximizar uma função. O que você faz, gente? Quando a função ela tem um máximo, não é isso? Ó, um y de x aqui. Quando a função tem um máximo, o que acontece com a derivada da função nesse ponto de máximo? Ela é concavidade que inverte? Não lembro agora. Não, ó. Não, aqui, na verdade, eu vou pôr menos x2, tá? Então, imagina que eu tenho uma função, essa x ao quadrado aí, e ela é tipo essa parábola aí, tá? Então, existe um ponto de máximo, não é verdade? Que é esse ponto. Se eu perguntar para vocês qual que é a derivada dessa curva, nesse ponto, o valor dela, nesse ponto de máximo. Vocês concordam que esse é o x que maximiza esse y, não é verdade, pessoal? Sim. Então, ou seja, existe um ângulo θ nessa função, quanto? É 10 graus, 20 graus? Existe um ângulo θ que maximiza o alcance. Então, é exatamente isso. Essa função R, se você for... Seno é uma função oscilante, né? Então, ela tem uma função máxima ali. Então, olha, quanto que é a derivada? O que é a definição de derivada de uma função? Não é a inclinação da reta tangente ao ponto? Isso. Né? Então, ó, a derivada nesse ponto é positiva. A derivada nesse ponto é negativa. E a derivada no ponto de máximo? É zero. É zero. Porque a Então, energia toda vez potencial que- é zero. É isso mesmo? A energia potencial, aí você está Nesse pensando ponto aí é zero, né? só se ela... Energia potencial? Não, é porque eu fiz uma outra analogia aqui, mas pode seguir. É ponto crítico. Bom, nós vamos ver a estabilidade de... Mas se falar... não sei se eu poderia falar isso não, hein? Não. Essa foi uma suposição, no caso, também. Se eu tiver num sistema massa... Não, é que você tem um vale ali, no vale... tem que ver, Lourenço. Né, a gente vê exemplos lá, quando a gente vai fazendo de gráficos de energia potencial, a gente discute Sim. essa questão das derivadas. Sim, beleza. Mas aí, no caso, a derivada é zero. É zero. Então, ó, toda vez que eu estou num problema de extremos, né, eu tenho que maximizar ou eu tenho que minimizar. Se eu tenho uma posição de mínimo, é a mesma coisa, ó. A derivada no mínimo é igual a zero, tá? Então, toda vez que te pedir alguma coisa assim, você vai derivar a função em relação àquela variável, tá? Então, o que está te falando é que del R, né, del θ, nesse caso seria a própria diferencial total, então, dr de θ tem que ser igual a zero.
tá? Então, tem vários problemas desse tipo também. Então, como é que a gente faria? Teria que derivar essa função. Nesse caso aí é fácil fazer essa derivada, porque isso aqui é tudo constante, ó. Então, vai ser V0 ao quadrado sobre G. Qual que é a derivada de seno de 2θ? Então, a derivada de seno é cosseno. E aí, a derivada, aí você deriva o que está dentro do argumento, não é isso, gente? Isso, regra E aí cadência. passa um 2 aqui. Isso. Isso. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, quanto que tem que ser o θ? Ah, isso aqui deu errado, deixa eu ver. 0, não? Cosseno de 0, não? Eu tô errado. Pois é, mas isso maximizaria o alcance, né? Às vezes era de qualquer jeito, então. Se eu colocar π sobre 2, que na verdade a resposta é π sobre 2, mas se eu olhar só para o R e pensar no R máximo, claramente dá para ver que é... Não, não dá não. Bom, isso aqui seria 0, que aí Mas Mas aí nem é um problema de projétil, né? Sem ser 0. Então eu teria um π sobre 4. Não é isso? Π sobre 4, que o argumento dá π sobre 2. Π sobre 4. Eu vou conferir isso aqui, gente. Não, peraí, deixa eu ver. Você falou que a resposta é π sobre 2? Isso. Do ponto de vista do gráfico faz sentido, né? Desse gráfico aqui? É. Não, na verdade, isso não pode ser π sobre 2, né? Porque se você for pensar o seno de 2... Oi, Gabriel. Se você pensar que é o seno de 2θ, né? Se fosse seno de θ, se fosse a função seno de θ... É 2θ, é verdade. Isso. Uai, gente, tô achando que é π sobre 4 mesmo, mas não sei de onde que eu coloquei na... Beleza. Não Mas sei não, onde eu coloquei. não é o cosseno, não? Já que você derivou? Você tem que Não, analisar. então. Não, mas eu posso conferir aqui pelo R máximo, né? Então, se for π sobre 2, não dá alcance nenhum, né? Pode ser que essa resposta esteja errada também. Tô achando que é π sobre 4 mesmo, gente. Π sobre 4. Π sobre 4 dá... π sobre 4 dá quanto? 45, tá certo, gente. O ângulo de lançamento é 45 graus. Então, fechou. Retificar essa A resposta. professora tá então. bugando. Ô, gente, então, ó, tirando a minha confusão aqui, vocês entenderam? As contas não mentiram, né? A minha cabeça que tava Tem que errada. desculpa. Não, professor, eu não peguei. Então, vamos de novo. Foi mal, eu confundi vocês. Então, ó. Tenho a minha fórmula do alcance. Eu tenho que maximizar o alcance, então eu derivo em relação a θ. Quando a gente faz essa derivada, então vamos lá. Tá, V0 ao quadrado sobre G, derivada de seno de 2θ é cosseno de 2θ vezes 2 aqui, né? Que eu derivei o argumento. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Certo, Marcos? Correto. Então, eu estou procurando um ângulo em que isso é verdade. Não pode ser 0, porque não é um lançamento de projétil, né? Embora eu sei que isso vai me dar a maior distância possível, mas não é o caso. Então, aqui, para isso dar 0, eu tenho que o 2θ tem que ser igual a π sobre 2. Não é verdade? Uhum. Porque cosseno de π sobre 2 é 0, e aí eu... π
fiz a identidade, né, da equação. Então, isso me leva que o ângulo de lançamento para maximizar o alcance tem que ser π sobre 4. Entendi. É 45 graus. E aí, Marcos, eu posso ir lá na expressão do alcance e ver que isso é verdade, porque o seno, quando você vai para a fórmula do alcance, seno de 2θ é seno, se o seu ângulo for π sobre 4, ó, isso é seno de π sobre 2. Que é máximo, você maximizou o R. Entendeu? Entendi. Isso. E o Gabriel também fez a coisa final aí. Peraí. Então tá, então maximizamos o alcance, obtivemos o alcance e agora pede o quê? A altura máxima. Não vou fazer todas essas contas aqui não, porque senão eu não consigo dar o exemplo que eu tô querendo. Mas vê o que vocês acham, vocês podem obter uma maneira, se essa fosse a letra C do seu exercício, como obter uma expressão para a altura máxima atingida pelo projétil. Vou pelo menos indicar um caminho, ou ver um caminho que vocês seguirem, que aí vocês podem fazer isso em casa depois. Pensando assim, por onde vocês iriam? O que acontece na altura máxima? A velocidade em x é 0? Em x? Em y. Y é 0. Exatamente. Então, esse é um bom caminho, Carolina. Então, vou deixar indicado aí para vocês fazerem a letra C da altura máxima. Então, lembra, ó, a altura máxima está relacionada a y. Então, é você obter o valor de y, não é isso? Obter o valor de y, onde o quê? A velocidade zero, por exemplo, né? Então, você pode usar essa expressão. Lembra que o movimento em Y é como se você tivesse lançado uma bola para cima, a bola atinge a altura máxima, para e desce. Só que, além disso, ela também anda em X aqui, né? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem obter aí, ó, olhar para essa expressão e ver para qual tempo a velocidade zera. Essa expressão está fácil, só isola o tempo e joga esse tempo lá na expressão de Y, que é essa aqui, ó. E aí, justamente, você vai achar o Y, que está relacionado a essa altura máxima, para esse tempo. Tá bem? Então, esse problema de projétil é ficar dançando com essas equações, levando uma na outra aí. Tá? Então, a princípio, resolvemos todo, né, o exercício de projétil completamente. Existe uma questão da lista, que é a questão 7, ela é bacana para vocês pensarem aí, depois, parte dessa aula. E eu vou pegar só, fazer uma aplicação aqui, para vocês, de um movimento de projétil. Que é um exemplo que diz o seguinte. É 11h50 ou meio-dia que essa aula termina, gente? Eu acho que é 11h50. Então, ó, esse exercício diz o seguinte. Tô sem o enunciado dele aqui, mas vocês vão, né, essas coisas aparecem assim, que vocês não precisam assustar com as coisas muito diferentes, né? Porque tudo parte daquele princípio nosso. Então, fala o seguinte, um canhão, quando apontado para cima, então pensa lá, um canhão apontado para cima, ele lança uma bola a uma altura máxima L, não é isso? Beleza. Essa é uma situação lá
Você vai ver que você vai precisar dela. Mas a situação nossa é o seguinte, outra bola é lançada com essa mesma velocidade inicial dessa situação fictícia aqui, ela é lançada com essa mesma velocidade inicial, só que agora existe uma rampa, tá? Mas com um canhão apontado ao longo de um plano de comprimento L, então esse plano tem um comprimento L aqui, e pergunta qual que é o ângulo, né, um plano inclinado, qual que é o ângulo para que a bola viaje a maior distância horizontal, medida exatamente quando a bola retorna a essa posição Y. Então, basicamente é o seguinte, gente, a bola vai vir aqui, né, ó, vai pela rampa, e chegada aqui no fim da rampa, ela segue, isso aqui é um movimento em que a velocidade segue a direção lá da rampa, né? Então, ela vai chegar com uma velocidade inclinada, justamente com a mesma inclinação, e aí sim ela vai seguir um movimento de projétil. Desenhei mal aqui, mas provavelmente ela vai subir aqui, né? Certo, gente? E aí ela quer saber o seguinte, então para qual ângulo deve ser essa rampa para que essa distância aqui, ó, que é justamente quando ela voltar na posição Y, ela está chamando essa distância de D, para qual ângulo essa distância é maximizada. O que significa essa distância, pessoal? Pela nossa teoria que a gente acabou de ver. O alcance, concordam? Então, esse aqui, ó, só para vocês não se confundirem no caminho, esse é um problema de projétil, igualzinho. Só que, como se o canhão, ó, como se fosse exatamente a figura passada, em que o movimento do projétil começa a partir desse ponto 2 aqui, ó, e aí tudo que você sabe é a mesma coisa, que você acabou de ver, só que tem um probleminha, que é o quê? Você pensar sobre com qual velocidade essa bomba vai chegar no ponto 2. Entenderam? Essa parte anterior do problema é que vai te dar isso. Só um minuto. Peraí. Foi mal. Beleza, gente? Então, a gente vai precisar da expressão de alcance. Vamos deixar já ela reservada aqui, porque, na verdade, essa distância D que ele pede é justamente o alcance, e a gente já viu que o alcance é V0 ao quadrado, seno de 2θ, sobre G. Lembrando que essa velocidade 2, que ele chegar lá no ponto da rampa, ela vai chegar inclinada de um ângulo θ aqui com a horizontal, né? Que é a mesma inclinação do plano. Tudo bem? Sim. Então, alguma ideia aí? Como é que eu vou achar essa velocidade 2, pessoal? Que é a velocidade inicial do projétil. Que aí é só substituir, ó. Se eu souber essa velocidade, que no fim das contas, então, aqui, ó, eu vou até substituir, eu preciso, essa velocidade, na verdade, é a velocidade 2, né? O módulo da velocidade 2 ali. Como é que eu acho a velocidade lá no ponto do morro, na ponta do morro? Então, esse é um exercício de cinemática, tá? Quando você analisa o movimento dessa bola ao longo do seu plano inclinado, se você for olhar para o movimento dela, é um movimento que faz o diagrama de corpo livre, né? Isso aqui é tudo sem atrito, tá, gente? Então, você tem, considera lá seu eixo, ó, seu eixo Y, seu eixo X aqui. Então, você tem o peso dessa massa, você tem a normal, você tem o PY, aqui o PX para trás, né? E o ângulo rebate entre P e PY. A normal cancela o PY, não é isso? Então, vocês concordam que você tem um movimento acelerado do tipo retardado? Né? Porque a aceleração
dessa bola está para trás, não é isso? Contrária à velocidade inicial. Esse é um exercício lá de Física 1. Como é que eu acho a aceleração dessa bola nesse plano? Segundo a lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, ó, você sabe que no plano... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim. Então, ó, no plano inclinado, existe uma força resultante. Essa força resultante é o próprio Px. Estou considerando em módulo, tá? O que é Px? Px é mg seno de θ. Então, essa força resultante, que é Px, produz uma aceleração. Então, lá, ó, mg seno θ é igual a ma. Então, a aceleração desse movimento é g seno θ, só que lembra o seguinte, essa aceleração é negativa, né? Ó. Por quê? Porque ela é contrária à minha velocidade lá, né? Porque o movimento é retardado. Então, olha, a partir do momento que eu sei a velocidade inicial, né? Vou chamar aqui de V0, depois eu acho, na verdade, quanto que é, vou chamar, na verdade, V1, né? Então, olha, lembra como é que da cinemática eu posso relacionar a velocidade final e a velocidade inicial? Lembra que V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Essa é a equação de Torricelli, né? A velocidade final, que é a minha velocidade 2, é igual à velocidade inicial, que é a minha velocidade 1, que eu ainda não tenho uma expressão para ela, mas ele me fala, né? Porque ele relaciona aquele exemplo inicial lá. Menos 2G seno θ, né? Que é a aceleração. D, qual que é o meu deslocamento, gente? O deslocamento é L, né? É o deslocamento ao longo do plano. Certo? Uhum. Então, agora tenho mais um problema, que é achar essa velocidade inicial. E aí, fechou. Então, quem é V1? Uma expressão, né? Em termos das variáveis que eu tenho. Como é que eu posso achar V1? Ele fala dessa situação lá, ó. Essa velocidade é exatamente igual à velocidade que faz uma bola vertical subir de uma distância L. Então, olha, aqui é a mesma coisa. O que eu posso relacionar? V quadrado é igual a VO quadrado mais 2AD. Onde? Quem que é a minha velocidade final quando eu atinjo a minha altura máxima, que vai ser o L? 0. 0. Então, 0 é igual a... Quem que é a minha velocidade inicial? É justamente a minha V1 lá, né? Meu V0. Quem que é a minha aceleração? Ó, minha aceleração é menos G. Aceleração é a aceleração da gravidade. Então, vai ficar menos 2G, e o deslocamento é L, que foi a altura máxima alcançada. Então, eu tenho aqui que minha velocidade inicial nada mais é do que raiz de 2GL. Então, ó, onde tiver V1, eu vou colocar raiz de 2GL. Tá? Então, a velocidade lá no ponto 2 vai ser igual a V1 ao quadrado, né? Ou seja, raiz de 2GL ao quadrado, que vai ser 2GL, menos 2GL seno de θ. Então, a minha velocidade lá no alto do plano vai ser 2GL, que multiplica 1 menos seno de θ ao quadrado. Então, a minha velocidade vai ser raiz de 2GL, que multiplica raiz de 1 menos seno de θ. Estão vendo, pessoal? Então, isso dá um desconforto, porque você ainda nem começou, você ainda não respondeu a pergunta. Nós passamos esse tempo inteiro ainda tentando achar a velocidade lá em cima. Então, vai com calma, sem desespero aí, tá? Mas agora que eu achei a velocidade, beleza, é só então eu jogar na fórmula do alcance. Estão pegando aí, gente? Entenderam a lógica? Uhum. Então, meu passo 3 é que o meu alcance
Então, vai ser dado por essa velocidade ao quadrado. Nem precisava, né, ter tirado a raiz. Essa velocidade ao quadrado, então, é 2GL, que multiplica 1 menos seno de θ, vezes seno de 2θ, dividido por G. Então, a minha expressão do alcance vai ser 2L, que multiplica 1 menos seno de θ, vezes seno de 2θ. Então, esse podia ser um problema, tá? Um problema factível aí, mais fácil, seria parar aqui. Qual que é o alcance que seria obtido, então, pelo objeto? Mas ele não pede isso, né? Ele pede o ângulo para o qual o alcance é máximo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Derivar igual a zero. Exatamente. Então, assim, não tem como eu olhar para essa expressão, né? E achar um ângulo rapidamente, que resolva, né? Tipo, o π sobre 4 lá era mais fácil, né? Então, você vai derivar o R em relação a θ e vai igualar isso a zero, tá? E aí, você tem, de novo, uma dificuldade matemática, que é reorganizar esses termos depois da derivação, tá, gente? Vocês vão ver que vai dar uma equação grande, nem vou finalizar aqui, não. A gente pode discutir isso aí na aula de dúvida, por exemplo, quem tiver, ou então por e-mail, eu tenho que abrir o fórum lá, né? Vou abrir um fórum. A gente pode discutir dúvidas sobre a reorganização desses termos de derivada depois, tá? E a gente vai achar que, quando eu fizer isso, o ângulo vai dar aproximadamente 25,7 graus. Então, o objetivo dessa questão era aplicar esse conhecimento e perceber que muitas vezes nós vamos encontrar exercícios que o enunciado não é direto, né? Ele faz você dar uma volta, mas que a base só pode ser aquilo que a gente viu, né? Daqueles slides anteriores, descrevendo o movimento do projétil. Tá bem? O que eu quero fazer, pessoal, eu tive muitos problemas. Vou parar a gravação aqui. Ok. Alguém quer discutir alguma dúvida aqui, gente, disso? Não, agora não. Então tá.